coisa, qual o seu nível de engajamento? Como que você, antigamente a gente falava, como é que você está entrosado com as pessoas à sua volta? Qual o seu nível de entrosamento? Hoje é engajamento, né? Como que você está entrosado com as pessoas à sua volta? Estava meditando lá no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus, mais uma vez, vem falando a respeito do seu ministério. Estou aqui cozinhando, fazendo o almoço aqui. Jesus já estava falando ali a respeito do seu ministério. Aí você observa que o que me chama muita atenção ali é o seguinte: o ministério de Jesus, ele era baseado, para mim, primordialmente no amor. No amor. No amor, e ele estava completamente engajado com o Pai. O entrosamento de Jesus com o Pai era uma coisa incrível. Eu lembro quando eu era menino, a gente jogava bola, costumava jogar bola sempre junto com as mesmas pessoas. E era assim, quando eu dominava uma bola no meio de campo, eu já sabia onde que o ponta direita ou ponta esquerda estava, ou o centroavante. Então, às vezes, sem olhar, eu já sabia onde ele estava. Se eu tivesse a oportunidade de lançar a bola ou para lá ou para cá, sempre você achava alguém numa posição boa. Isso é engajamento, entrosamento, não é? Você observa, quem é mecânico sabe que o que acontece é o seguinte: vamos supor que você vai olhar o câmbio de um caminhão, o diferencial do caminhão, do carro também. Se as peças, se elas não se acoplarem certinha, não dá um bom funcionamento. Aí uma acaba quebrando a outra, desgastando, é meio crítico. Então elas têm que encaixar certinha, Então elas têm que estar sincronizadas. Tem até alguns câmbios, que os câmbios mais antigos, né, a gente falava, é sincronizado ou é caixa seca, né? Então tem que ter uma sincronia, tem que trabalhar junto para desenvolver um mesmo papel, né? Aí eu fico observando o ministério de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus fala com os discípulos, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Assim como as varas não podem dar nada, não podem dar fruto longe de mim, assim também vocês, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, Jesus estava falando do engajamento, você está engajado. Mais para frente tem um versículo que Jesus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, irmãos, vê que é algo assim de uma sabedoria, de uma ciência muito profunda, não é? Se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em você, aí sim vai frutificar. Aí sim. Eu fico observando quantas pessoas, talvez você hoje está me ouvindo, você se afastou do Evangelho. Você se afastou da igreja, se afastou do Evangelho por N motivos, né? Existe 100 trilhões de motivos para uma pessoa sair da igreja, ela só não acha um motivo só para ela voltar, mas acha trilhões de motivos para ela sair, não é? Normal, tá bom? Normal, todo mundo vive isso, tá bom? Não estou criticando ninguém, como diz o pastor Luciano Subirá, não estou jogando pedra em ninguém, tá bom? Então observa, meu irmão, minha irmã, que é o seguinte: se você não estiver em Cristo e se as palavras de Cristo não estiverem em você, a química não vai rolar, você não vai conseguir produzir frutos, não vai conseguir. Você observa que Jesus, no ministério dele, um ministério de amor, de bondade, de paciência, de misericórdia, longanimidade, ele gastou em média 3 anos e meio, que deixa retratado, né? 3 anos e meio, ele gastou ali formando um corpo de discípulos, de obreiros, e eles fizeram algo de extraordinário, né?
fizeram algo assim fenomenal, né? Eles ganharam praticamente o mundo inteiro e vão seguir ganhando ainda o trabalho dos apóstolos, vão seguir ganhando muitas almas ainda, né? Graças a Deus por isso. Mas observa, meu irmão, que é o seguinte, Jesus ele deixou bem claro, ó, se você não tiver sincronizado com a árvore, você vai secar. Uma vez eu lembro, muitos anos atrás, eu fiz uma temática com os jovens na igreja. Eu era professor de escola dominical. Aí eu falei com eles, nós vamos estudar João capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, domingo de manhã todo mundo traz um galho de árvore, né? Nós ia estudar vários dias. Traz um galinho de árvore lá, cuidado para não apanhar na rua, quebrando a árvore dos outros. Traz um galinho de árvore e deixa aqui na igreja, coloca seu nome e deixa aqui na igreja. Aí fomos, acho que um mês, né, estudando. Quando chegou no último dia, aí eu falei, ó, cada um vai lá, pega o seu galinho seco, vai lá, pega o seu galinho que você trouxe, vamos ver como é que tá. Aí vem todo mundo, o galinho murchinho, né, tem muitos que já estavam sequinhos, já não redia pro fogo. Falei, tá vendo, assim é a nossa vida. Você se afastou da árvore, você não tem mais como se alimentar, não tem mais a seiva, como você absorver a seiva, não é? Não tem mais. Então se afastou, é o que Jesus veio mostrar a respeito do ministério dele. Jesus gastou 3 anos e meio para formar um corpo de obreiros. Um corpo de obreiros. E olha que quando Jesus foi crucificado, o corpo de obreiro ainda não estava preparado não, ainda faltava o Espírito Santo, né, ser derramado na vida dele de forma plena, né? Você vê que o próprio Jesus falou com Pedro, Pedro, quando tu te converteres, então Pedro ainda não era nem convertido, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, mais uma vez nós vamos aqui rapidinho naquela questão do ministério de Jesus. Agora nós estamos falando, o ministério de Jesus mostrou engajamento. O próprio Jesus falou assim, olha, o Pai me ama porque eu guardo as palavras do Pai. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, peraí. Deixa eu ver certinho aqui. João capítulo 15. Eu vou ler tudo em João capítulo 15, tá bom? Diz assim, ó, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, versículo 7, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí vamos voltar para o amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Veja, irmãos, que Deus amou. Deus amou. Agora a nossa responsabilidade é o quê? Permanecer no amor. Eu e você, nós temos que permanecer nesse amor. Observa. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Você foi escolhido para dar fruto, mas você tem que permanecer na árvore. Se você não permanecer na árvore, você não vai dar fruto. Você não vai conseguir absorver seiva, alimento para a tua vida. Como é que você vai frutificar? Como é que você vai produzir se você se afastar da árvore? Então, meu irmão, minha irmã, volta para a árvore.
se gruda, se firma na árvore que é Jesus, fica firmado para você ser alimentado, para você receber a seiva do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe.